Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Carlos Reis e hoje nós vamos começar a nossa aula destinada ao público do sétimo ano com o tema de Introdução à Idade Média. A Idade Média, pessoal, foi o período que vai desde a queda do Império Romano no Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Vemos então que temos por aí quase 1000 anos de Idade Média. Este período ele recebeu essa denominação por ficar entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Também ficou conhecido como Idade das Trevas, em função do seu suposto atraso no progresso científico. Trevas aí nesse sentido de ausência de conhecimento, uma vez que você pode simbolizar a luz como a razão, como conhecimento, como ciência, e a trevas ou as trevas como ausência disso. Os historiadores costumam dividir a Idade Média em dois subperíodos: a Idade Média, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, cada uma delas correspondendo a um período específico e com características também particulares. Bom, como primeiro tópico, por assim dizer, vamos ver a questão da queda do Império Romano no Ocidente. Quais foram as causas que levaram ao colapso do Império Romano Ocidental? Nós temos que houve a diminuição das guerras, das conquistas e, por conseguinte, uma menor entrada de escravos no Império. Com menos escravos, aconteceu uma crise econômica. Houve o aumento do preço dos produtos, o encarecimento do preço dos produtos, sobretudo dos alimentos, e houve também uma alta nos impostos. Com essa crise econômica, com a entrada de menos recursos, ficou mais difícil de pagar o salário dos soldados que guardavam as fronteiras. Então, soldados sem salários eram soldados descontentes. Sem ter proteção nas fronteiras, passou a ficar mais frequente a invasão dos chamados povos bárbaros. E esses bárbaros, ou essas invasões bárbaras, contribuíram para que a população saísse da cidade e buscasse proteção e trabalho nas grandes propriedades rurais. Ocorreu então um processo de ruralização. As cidades entraram em declínio, o comércio entrou em declínio e ganhou visibilidade, ganhou corpo a questão do trabalho no campo, na propriedade rural. Quem eram esses bárbaros? Eram todos aqueles povos que não possuíam a cultura greco-romana, principalmente no que diz respeito ao domínio da língua latina. Eles viviam da caça, da pesca, da agricultura, da criação de animais. Viviam em aldeias, eram seminômades, eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Seu direito, as suas normas de vida, ou de viver em sociedade, eram baseados nos costumes, ou seja, era um direito consuetudinário. E há vários desses povos bárbaros. Os livros trazem N exemplos, mas os mais estudados são aqueles de origem germânica,
com destaque para o povo franco. O reino dos francos ele ganhou notoriedade sob a liderança de um homem chamado Clovis, que com apenas 15 anos sucedeu seu pai no domínio, na liderança dos francos. Sua dinastia ficou conhecida como a dinastia Merovingia, que vem de Meroveu, supostamente avô de Clovis. Clovis ele foi convertido ao cristianismo e buscou fazer alianças com a igreja. De um lado, o Clovis concedeu à igreja proteção e terras, e a igreja forneceu a Clovis e ao seu reino, todo um aparato de organização administrativa e, por que não dizer também, de aparato educacional. Após a morte de Clovis, ganha destaque um homem chamado Carlos Martel, que era uma espécie de prefeito do palácio, ou primeiro-ministro. Carlos Martel ele impediu que o reino dos francos, o império dos francos, fosse invadido pelos árabes muçulmanos no ano de 732, na chamada Batalha de Poitiers. Carlos Martel foi sucedido por seu filho, Pepino Breve, que iniciou a chamada dinastia Carolíngia. Na sequência, vem aí a figura de Carlos Magno, com o apoio da igreja que fortaleceu ainda mais o seu poder. Na imagem ao lado, vemos aí a coroação do imperador Carlos Magno. Quais foram os grandes feitos de Carlos Magno? Bom, suas realizações ganham destaque na administração do império. Ele dividiu o território em regiões menores, chamadas de marcas e condados, daí o título de marquês e o título de conde. Ele designou funcionários especiais chamados de missi dominici para fiscalizar se as suas ordens estavam de fato sendo cumpridas. Ele também criou leis e tribunais para tentar exercer com equidade a justiça e o direito. Ele promoveu um avanço na questão cultural, com o chamado Renascimento Carolíngio. Além disso, ele consolidou a chamada relação de suzerania e vassalagem. Professor, o que significa isso? Suzerano é aquele que doa terras, e vassalo é aquele que as recebe. O vassalo, ao receber um bem do seu suzerano, jura fidelidade ao mesmo, de maneira que, toda vez que o suzerano precisasse dos seus vassalos, eles teriam que apoiá-lo, sobretudo na questão das guerras. Carlos Magno foi sucedido por Luís o Piedoso, que não se saiu muito bem, momento no qual o império entrou em crise, sobretudo por causa do afastamento dos seus vassalos e da falta de apoio deles. A partir daí, os nobres proprietários de terra ganharam mais força e houve a consolidação do chamado feudalismo. Mas, professor, o que é feudalismo? Feudalismo é um sistema social, político e econômico que se baseava nas relações da terra, dos servos e do senhor feudal. O servo estava preso à terra, mas não era um escravo. Ele recebia um pedaço dela para cultivar por alguns dias na semana, mas também trabalhava principalmente nas terras do próprio senhor feudal. Ele pagava tributos, como a corvéia, a talha e a banalidade. A corvéia era o trabalho obrigatório nas terras do senhor feudal.
A talha consistia na entrega de parte da sua produção ao senhor feudal, e a banalidade eram taxas que eram pagas para que o servo usasse determinados instrumentos que pertenciam também ao senhor feudal. O feudo era dividido em partes. Você tinha o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Como o próprio nome sugere, o manso senhorial, as terras do senhor; o manso servil, o pedacinho de terra em que o servo trabalhava; e o comunal eram terras comuns em que todos podiam circular. Bom, pessoal, espero que tenha contribuído e tenha ficado claro. Por hoje é só. Obrigado mais uma vez e até a próxima.